Muito desse assunto que nós vamos mostrar agora. Informações que vêm do Profut e que a Folha de São Paulo recolheu e fez uma matéria muito interessante, publicou hoje, mostra o panorama da dívida dos clubes brasileiros. E nós transformamos isso em arte e vamos colocar na tela para você acompanhar de 2015 até 2017. Veja ali, o Atlético Mineiro tinha, em milhões, 315 e em 2017 tem 147,8, diminuiu. O Flamengo tinha 259 e teve aí, nesse momento, um declínio de menos 65%. Depois Botafogo, Corinthians, Fluminense, Vasco, Santos, Vitória e Grêmio. Nós temos uma outra tela aí, hein? Mostrando que depois do Profut houve uma evolução na situação financeira dos clubes. Veja só, Coritiba, o Cruzeiro quase Bahia, zerou. O Cruzeiro quase zerou, Avaí, Atlético Goianiense, Ponte Preta, São Paulo aumentou. Mas é o único, hein? De aumentou todos esses que nós vimos aí, aumentou bastante São Paulo para 62%. Então o Profut... Mas em números absolutos ainda é pequeno, né? 14 milhões. Mas teve um acréscimo. Foi o único que teve um acréscimo aí o São Paulo após o Profut. Olha ali, Palmeiras, Sport e Chapecoense não aderiram ao Profut e a dívida do Atlético Paranaense não chega a R$1 milhão. É um exemplo o Atlético Paranaense. Ô, João, Cruzeiro ali de 22 milhões, né? Estamos falando em milhões. Isso. Foi para 160 mil, é isso? Essa é a dívida do Cruzeiro? É isso. É incrível. Agora, na primeira página tem o Corinthians. Dá para voltar que eu queria fazer uma observação sobre o Corinthians. Dá para voltar, claro. Não está aí, viu, corintiano? A questão do estádio, tá? No estádio não está aí. Isso é um rolo, hein? E aí é dívida fiscal, né? Aí é bom a gente lembrar que dívida é dívida. R$1 do pãozinho na padoca, 1 bilhão do estádio para enfim. Não são 2 A gente não sabe para onde, ou 2 que seja. Tudo é dívida. Na segunda-feira, deixa eu aproveitar para dar uma informação aqui que nem deu tempo a gente comentar. O Conselho do Corinthians esteve reunido, mais popularmente conhecida como ontem, né? Ontem o Conselho do Corinthians se reuniu para entender qual é esse processo com a Odebrecht, que deixou de fazer algumas melhorias no estádio após a Copa do Mundo, como estava no contrato. Chegou-se ao valor, depois da auditoria, de 150 milhões de reais. É o que a Odebrecht deixou de fazer em melhorias para o estádio. E talvez esteja aí, João e amigos, aqui da bancada, e você que está em casa, a brecha que o Corinthians queria para tentar se safar de boa parte do pagamento do estádio. Pois é, agora... Esse é o caminho, esse é o caminho. Agora uma notícia lamentável, nós temos um convidado na linha, o ministro Alexandre de Moraes, através de uma liminar, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, desobriga os clubes, eles não serão punidos nesse momento se não cumprirem o Profut. Então por que você aderiu ao Profut? Essa era a já foi tomada há quase 10 dias, né? Então, exatamente. É uma novidade. E com o apoio do ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, que também achava inconstitucional isso, mas a partir do momento que se libera, há uma tendência, um caminho para se voltar à irresponsabilidade. Então que os clubes estão evoluindo financeiramente, estão ainda muito longe do ideal, mas a gente vê ali que a maioria melhorou a situação financeira, que continue nesse caminho. Tirou a responsabilidade também do presidente? A responsabilidade civil do presidente? Pois é, lembrando, por exemplo, tirar, né? um exemplo, o Flamengo, na gestão Eduardo Bandeira de Mello, votou em conselho e instituiu isso, a responsabilidade fiscal dos seus dirigentes. Então, enquanto presidente de clube, caso seja feita uma negociação, um aumento de dívida, algo que não seja aprovado pelo Conselho Fiscal, o dirigente ou presidente responde por isso. Um ponto importante aí da gestão do Bandeira, que é um exemplo, né, nessa reformulação financeira longa ainda, né, que tem que passar. O decréscimo do Botafogo e do Flamengo são expressivos. São muito expressivos. Parabéns aí ao clube, interessante essa matéria, disso depende o futuro do nosso futebol. A vinheta do Expediente Brasil tá aí, tá? Então solta ela, por favor, porque nós vamos lá para Fortaleza, no Ceará. Expediente Brasil está no ar.